Ele dá aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do útero é a sua recompensa. Como flecha na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da juventude. Queridos irmãos, esse sábado ele me chama muita atenção por alguns motivos. Primeiro, ele começa a trazer uma grandeza do Deus a qual nós servimos. Ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que o edificam. Ele está dizendo que aquele que está trabalhando em prol da casa, se não estiver direcionado pelo Senhor, se não estiver alicerçado na palavra do Senhor, aquele que edifica a casa, aquele que constrói a casa, se não for direcionado pela presença de Deus em suas vidas, ele vai edificar em vão. Ele vai trabalhar, ele vai trazer, ele vai, deixa eu melhorar para você, ele vai assentar a lajota, ele vai bater a massa, ele vai edificar a estrutura física da casa. Mas quem dá a solidez desta família, quem dá a edificação espiritual desta família, não é o homem, é o Senhor dos exércitos. Ele está dizendo: não adianta você ter um prédio lindo, não adianta você ter coisas grandes, mas se o seu coração não estiver voltado para o Senhor, se você não estiver direcionado pela palavra, que é a edificação de uma vida espiritual, deixa eu orar para você. Se você não orar, você pode ter mansão, mas a construção dos seus filhos, do seu lar, da sua família, está baseada em quê? Não estou falando que é errado você trabalhar, suar, correr atrás do dinheiro para dar uma vida melhor para sua família. Não é errado, é certo. E a Bíblia diz que cada um viva do suor do seu rosto, não sendo pesado aos irmãos. Mas olhe para cá, o Senhor está falando de uma casa espiritual. O salmista está dizendo que se você trabalhar dia, noite, madrugada, dias a fio, mas não trazer esta família para o centro da vontade de Deus, vai ser em vão. Você pode estar na sua casa como na torre de vigia, vigiando seus filhos, vigiando a sua esposa, vigiando sobre eles, mas se o Senhor não for a base da sua vigilância, é em vão. Os filhos vão se corrompendo, os filhos vão sendo levados pela natureza humana, porque o negócio difícil é a natureza humana de controlar, irmãos. Por isso que a Bíblia vai dizer, Gálatas capítulo 5, que há uma guerra entre a carne e o espírito, e sobressai aquilo que você alimenta. Então ele está dizendo: se o dono da casa vigiar, estiver na torre da vigia, mas não estiver direcionado pelo Senhor, ele vai fracassar, ele vai ser destruído. Então os seus filhos saem para a escola, mas você ensina eles que precisa respeitar as pessoas, mas na escola tem alguém dizendo que ele precisa ser feliz, não importa a forma. Você diz para os seus filhos que existe um só Deus. Você diz para os seus filhos que ideologia de gênero é pecado, existe macho e fêmea, mas na escola ele está recebendo, dizendo que o importante não é o sexo ou o gênero que ele quer, mas o importante é ele ser feliz. Você pode falar, mas o que edifica o seu filho é a presença do Espírito Santo que o pai e que a mãe carrega. Você pode corrigir, exortar, bater,
mas o que vai fazer ele permanecer firme nos pés do Senhor é aquilo que você carrega, não é aquilo que você fala. Porque tem gente que acha: eu sou crente, eu faço, eu sou honesto, mas se aquilo que você carrega não condiz com aquilo que você diz, não dá. Aí eu lhe pergunto: você pai nessa noite, você mãe, o que você tem carregado para a sua casa? O que você tem carregado para os seus filhos? A base é o quê? É a sua vida ou é a vida de Deus em você? E o verso 2 vai dizer: em vão é para você levantar cedo, repousar tarde, comer o pão da tristeza, pois assim o Senhor dá o sono aos seus amados. Sabe o que ele está dizendo aqui? Não é que é errado você acordar cedo e correr atrás dos seus ideais, das suas conquistas, mas o errado é você priorizar aquilo que não é prioridade. Errado é você colocar o trabalho acima de Deus, o seu dinheiro acima de Deus, acima da presença de Deus, acima da graça de Deus sobre as suas vidas, acima daquilo que Deus derramou sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua família. Deus está nos corrigindo e nos exortando nessa noite. Não dá para ter uma vida, uma família próspera, edificada, se a base dessa família não for a presença de Deus. Eu costumo dizer aqui: o seu filho vê você orando, aleluia. Teu filho vê você lendo a Bíblia, o teu filho vê você jejuando, vê você de joelho dobrado, de manhã ou à noite. Porque o seu filho, ele não vai pelas suas palavras, ele pode até obedecer por causa do chicote, por causa do cinto em um certo momento, mas o que ele vai carregar para a vida é o exemplo que você dá para ele, como pai, como homem de Deus, como mulher de Deus. Eu lhe pergunto nessa noite: o que você tem transmitido para os seus filhos? O que você tem entregado para os seus filhos? E para a gente finalizar, eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do útero é a sua herança. Olhe para cá para a gente acabar aqui. Os filhos são herança. E o que é herança? É aquilo que é passado de pai para filho. E o Senhor está dizendo: eu tenho uma herança para você. Qual é a herança? Os seus filhos. E se, não sei se você já reparou, alguém que recebeu uma herança muito grande, mas não cuidou da herança, ou não soube investir na herança, o que acontece? Acaba. Vai embora. Irmãos, depois que eu fui ser pai, eu entendi uma coisa: que ouro e prata tem preço, mas não tem valor. Ouro e prata tem preço. Você pode correr atrás dos seus ideais, das suas conquistas. Não é pecado, é correto, é louvável, e Deus tem o melhor na terra para nós. Mas eu quero te dizer aqui nessa noite: se você não cuidar daquilo que Deus colocou nas suas mãos como herança, o que será de você no futuro? Se você chegar um certo dia de precisar dos seus filhos, ou de pousar na casa de um dos seus filhos, como que eles vão tratar você? Porque tem uma palavra, um ditado, uma expressão aí fora que você atrai aquilo que você honra. Deixa eu te perguntar, você pai, você tem honrado aquilo que Deus colocou nas tuas mãos para cuidar? Você tem honrado aquilo que Deus colocou nas tuas mãos? Os seus filhos?
exemplo para eles, exemplo de homem de Deus, exemplo de esposo, exemplo de empresário, exemplo de bons costumes, exemplo de educação. Que olhem para cá. Assim, olha aí, assim como flecha na mão de um homem valente, são os filhos da sua mocidade. Deixa eu perguntar para vocês. Deus entrega nas tuas mãos a herança, mas a herança não é sua, a herança é do Senhor. Deus entrega para você cuidar, para você passar valores, para você passar dignidade. Eu costumo dizer que esse menino nasce tudo barulho na cabeça, tudo doido. É o pai que coloca as coisas na cabeça. Já viu uma criancinha pequena quando começa a andar? Ela perde medo. E se você não segurar, não controlar, ela vai se machucar. Ela não tem medo de altura, ela não tem medo de fogo, ela não tem medo de água, ela não tem medo de nada. Mas quem coloca limite? O pai e a mãe. Então olhe para cá para você entender. O Senhor entregou nas tuas mãos uma aljava. E essa aljava tem algumas flechas. E essas flechas precisam ser lançadas para fora, para longe. Porque flecha não é para ficar na aljava. O Senhor te deu, o Senhor te entregou. Mas Ele está dizendo: prepare essas flechas. Para quê, Senhor? Para mim lançar elas no mundo. E para eles serem a base da presença de Deus na sua vida. Aleluia. Eu costumo dizer que tem gente que fala assim: os meus filhos não servem ao Senhor. Mas o proverbista vai dizer assim: ó, ensina o menino. Não é o caminho, é no caminho. E o que é no caminho? É você dar a mão e ir junto. Não é você apontar dizendo: o caminho vai estar ali, ó, e você ficar parado. Não, é você dar a mão e sair caminhando junto, indo embora. Mas vai aonde? É aqui, ó, pode ir por aqui, ó, bora. Então ele está dizendo isso para mim e para você nessa noite. Você, pai, que está aqui nessa noite, o Senhor colocou algumas heranças nas mãos de vocês. Alguns com mais, outros com menos. Não é, meu irmão? Mas o Senhor confiou a você essa herança. E o conselho que eu dou para vocês nessa noite é que cuide desses meninos, cuide dessas meninas. Porque ao contrário de nós fomos criados em um mundo diferente. Hoje o mundo está totalmente diferente daquilo que nós fomos criados há anos atrás. O mundo é um lamaçal perigoso, que uma hora ou outra o seu filho vai ter que sair de casa para ir trabalhar, para ir estudar. Aí eu lhe pergunto: quando ele chega lá, ele vai se lamear como os outros, ou ele vai se manter puro? Não pelo aquilo que você falou, mas pelo aquilo que você viveu ao lado dele. Os nossos filhos têm que olhar para nós, têm que olhar para o mundo e dizer: tem lama, eu estou no meio da lama, mas eu não posso me lamear. Eu estou no meio da lama, porque nós ainda estamos nesse mundo, e logo logo a trombeta toca, a gente sobe, vai falar que se fosse hoje, antes da meia-noite. Mas os seus filhos têm que olhar para os pés e dizer assim: os pés do meu pai não se lameou nessa lama, então eu preciso continuar caminhando em meio a essa lama e não me lamear. Glória a Deus. O que eu oro nessa noite é que Deus dê sabedoria para cada um de nós, para cuidar dos nossos filhos, para criar os nossos filhos e para conduzi-los debaixo da onipotente mão do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus direcione vocês. Que Deus dê sabedoria a vocês.
Eu desejo a todos um feliz Dia dos Pais. Como eu falei para um amigo hoje de manhã, não é só hoje, é todos os dias. Mas nós sabemos que é uma data que comemora esse dia. Nós estamos aqui para louvar a Deus pela vida de cada um de vocês. E dentro daquilo que já foi falado aqui nessa noite também, já quero perguntar, irmãos, se tem alguém aqui que está afastado, distanciado e quer retornar para Jesus hoje. Aleluias. Se tem alguém aqui nessa noite que às vezes no percurso, no caminho, se desviou, se distanciou do Senhor, e o Senhor hoje está assim, ó, de braços abertos para você. Está de braços abertos assim, ó, para você. Mas ele precisa te informar também que um dia esses braços vão fechar. Porque a Bíblia diz que hoje ele é advogado. Ele abraça as nossas causas e nos traz paz e alegria. Mas um dia ele descerá com um juízo. Tem alguém para Jesus nessa noite? Essa é a oportunidade. Essa é a noite. Só vim aqui, nós vamos falando pela sua vida. Amanhã pode ser muito tarde. Amanhã talvez possa não existir, possa não chegar amanhã. Mas o Senhor te chama hoje, de braços abertos para você. Se tiver um pouquinho de vergonha, no final do culto, só procurar a gente aqui, que nós vamos estar orando pela sua vida. Amém? Fique de pé nessa noite, irmãos. Amanhã nós temos estudo.